Bem, destaque entrevista hoje do Dr. Celestino Venâncio Ramos. Dr. Celestino, advogado combatente, experiente aqui da nossa região, vai falar sobre um tema muito importante que é o Dia do Trabalho. Não é só feriado, é importante as conquistas. Ele vai descrever aqui, ao longo da sua experiência, a importância desse dia para o trabalhador, para o brasileiro. Inclusive, ele vai fazer um paralelo do que ele viu, observou antigamente, os dias de hoje. Dr. Celestino, prazer tê-lo aqui. Sérgio, o prazer é meu. Você sabe que estarei sempre à disposição de você e da própria Ordem dos Advogados naquilo que for do interesse, for do meu conhecimento, e tenho prazer muito grande de estar aqui com você. Pensando no Dia do Trabalho, CLT, nos vemos aqui a época de Getúlio Vargas, que era realmente um presidente populista. Ele esperava sempre, Getúlio esperava sempre de 1º de maio para reunir, para os seus discursos, inclusive a CLT, e ele observava isso aqui. Aquele momento era um momento diferente, um momento de transição no país, que vivia num mundo bem antigo, da província ao Brasil. Nos anos 40 foram trazidas várias questões importantes, como a CLT. Naquele momento a CLT foi de extrema importância para o povo brasileiro, não é? Na realidade, se nós voltarmos à época de 1943, portanto, há 71 anos atrás, nós convivíamos num país em que as leis eram esparsas. Haviam leis regulando o trabalho da mulher, enfim. E o Getúlio teve esta lucidez de criar uma legislação para regular toda a matéria relativa a empregado e empregador. Então, nós estamos ainda com uma legislação de 1943 e esta legislação é a que predomina até os dias de hoje. Bem verdade que alguns avanços surgiram, algumas modificações ocorreram neste período, mas nós convivemos com uma legislação de 1943 e que alguns até se opõem em relação a isso, achando que nós precisaríamos ter uma legislação mais atualizada, mas é a legislação que, a meu ver, atende os interesses da necessidade de empregados e empregadores. Perfeito. O Getúlio também ele seguiu uma ordem mundial, que o dia primeiro não é exclusivo dos brasileiros, é um dia internacional do trabalhador, e depois tivemos aí, depois de 43 e 40, final dos anos 40, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e sim, o mundo se prontificou, entendeu uma nova ordem, a necessidade de regulamentação de legislações trabalhistas. Mas vamos avançar um pouco nesses quase 70 anos de legislação, e o dia 1º de maio, fazendo um paralelo, muita gente se aproveita, eu entendo que muita gente, a política se aproveita do dia 1º de maio. Fazendo uma reflexão hoje, como se atende os dias cotidianos, como se encontra o trabalhador hoje? Olha, Sérgio, eu até traçaria um paralelo de que o dia 1º de maio é o dia do trabalhador. E é evidente que todo organismo político aproveita desta data para tentar fazer com que os diversos partidos tenham a possibilidade de se aproximar do trabalhador. O que nós precisamos analisar é de que é uma data mundial, é uma data marcante e é uma data de comemoração efetiva ao trabalhador. E aí ficaria uma pergunta interessante. Quem é o trabalhador? Eu acho que trabalhador somos todos nós. É o patrão, é o empregado, todos são trabalhadores. Mas a ideia, a concepção é de que trabalhador é só o empregado. E nós precisamos desmistificar este conceito para dizer que todos são trabalhadores, mas é uma data que nós todos precisamos comemorar porque fazemos parte dela. Eu pergunto isso, perfeita explicação, eu pergunto isso porque passado esse tempo e na verdade o cotidiano brasileiro hoje, e em verdade a gente tenta trazer sempre para nosso programa jurídico, tentamos trazer para a vida não só do advogado. Então a pergunta sobre o judiciário é inevitável. Após
todos esses anos de conquistas, Constituição de 88, e entre outras conquistas importantes para a sociedade e para o trabalhador, no momento hoje de instabilidade que nós estamos enfrentando, Copa do Mundo, entre outros aspectos, perspectivas futuras, o desemprego talvez bata a nossa porta. A pergunta é, o judiciário, o trabalhador, há uma harmonia? Olha, importante também falar um pouco do judiciário, porque nós hoje vivemos um momento em que o poder judiciário é importante em tudo. Na ordem de regular esse mercado, que é o mercado do empregador e do empregado, sem dúvida alguma que é o poder judiciário que tem, sim, o seu norte dirigido a ele. Mas coisas que eu reputo como importante. O Poder Judiciário hoje, falando especificamente na área do Poder Judiciário Trabalhista, é um poder que hoje tem atendido, sim, as demandas com maior rapidez, tem atendido as demandas com competência. Nós temos hoje um tribunal, vou me ater aqui ao Tribunal da Segunda Região, que é aquele que mais nós temos atuação. É um tribunal que hoje está atendendo tanto na questão da competência como da morosidade que isto ocorria no passado. Hoje nós temos processos que podem ser julgados do ingresso até a conclusão em 6 meses. Mas algumas coisas precisam ser revistas no âmbito do direito do trabalho. Então, quando nós falamos aí na legislação, falamos em termos de CLT, mas nós temos que fazer esse retrospecto, que ao longo destes anos, eu até diria que as maiores conquistas, elas estão atreladas diretamente a composição entre empregado e empregador. Eu até defendo um pouco a tese de que eu acho que o grande passo que nós poderíamos conquistar é o direito, flexibilizar mais o direito do trabalho, permitir às partes que possam organizar aquilo que planejam para uma relação futura. Talvez eu esteja falando aqui com um pouco mais de avanço, mas eu acho que quando há intercessão do Estado, muitas vezes os próprios trabalhadores deixam de conseguir muito das suas conquistas por intervenção do Estado. Então eu ainda penso que o ideal seria tornar flexível o direito para que as partes pudessem negociar diretamente sem a intercessão do Estado. É importante essa medida. Nós estamos observando aqui, o país passa um momento de transição, houve um crescimento econômico, geração de empregos, e toda essa pergunta, todas as perguntas que eu tenho feito, na verdade, para o Dr. Celestino, é porque a gente não tem uma certeza se vai ter ou não vai ter problemas com relação à geração de empregos, à ausência e, consequentemente, ações judiciais. E realmente o judiciário caminha no sentido do processamento eletrônico e tudo mais. Mas será que o judiciário, nesse momento de crise, esse procedimento eletrônico vai realmente comportar esse problema? Não vai? A gente vive incerteza, por isso a pergunta. Olha, é evidente que eu sou de uma geração em que o convívio entre advogados, juízes, promotores, era um convívio muito mais harmônico, era um convívio muito mais familiar do que é hoje, mesmo sem o desenvolvimento da informatização. Eu vejo isso, e já comentei até com alguns colegas, com alguns juízes, que eu vejo isso com um pouco de tristeza. Eu acho que, na medida em que o advogado começa a trabalhar via computador, via internet, você vai deixar de ter o contato. Eu vejo que o Poder Judiciário acabará se afastando muito mais da sociedade do que no sistema antigo. Mas isso é evolução, nós precisamos apostar nisso, não
podemos mais ficar pensando no passado. Isto é um avanço, a sociedade exige isso, a sociedade clama por isso, e a gente vai ter que aguardar mais um pouco para se manifestar a respeito disso. Eu acho que a convivência entre as pessoas, ela deixará de existir. O advogado vai estar no seu escritório, confeccionando petições, encaminhando documentos junto com a petição, e o juiz de lá da sua sala vai estar respondendo aos seus anseios. Eu acho que vai faltar um pouco do calor humano nesta convivência. Pelo menos esta é uma visão aparente daquilo que a gente programa para o nosso futuro. Bom, é uma perspectiva bem interessante. E não podemos deixar de celebrar o 1º de maio, o Dia do Trabalho. Muitas pessoas suportaram e correram atrás e hoje fizeram do Dia do Trabalho um dia importante para a sociedade brasileira, para os trabalhadores. Muito importante a função do advogado, esses quase 70 anos de CLT, advogados aguerridos que protegeram a sociedade e fizeram do 1º de trabalho um dia a se celebrar. Hoje, eu acho que talvez essa perspectiva futura realmente faz parte dos tempos atuais, faz parte do desenvolver do ser humano, e com advogados outrora correram atrás dos direitos dos trabalhadores, ajudando os trabalhadores. Hoje o sistema informático, eu acho que vai privilegiar e vai possibilitar que os trabalhadores, a relação seja mais eficaz. De qualquer forma, a ordem está aqui sempre ao lado do trabalhador, e é muito importante ter uma figura como o Dr. Celestino para explanar para a gente e para o trabalhador também entender como estão as questões atuais. Obrigado pela presença, doutor. Bom, Sérgio, eu que agradeço aí o convite que você me fez e fico sempre à disposição, e vamos aproveitar para comemorar o nosso dia, que é o Dia do Trabalhador, 1º de maio. Muito obrigado.